aula. Semana passada, gente, a gente terminou em agentes públicos, né? Falamos sobre a tríplice responsabilidade dos agentes públicos, falamos, né, da responsabilidade civil, criminal, administrativa, bem como da quarta esfera, que é da improbidade administrativa. Falei para vocês que tem um grupo de professores que apontam até 7, 8 esferas de responsabilidade, mas que nós íamos ficar com as 3 responsabilidades clássicas e com a esfera da improbidade administrativa. Falamos aí da questão do concurso público, né? As observações, diversas observações sobre concurso, um conjunto enorme de súmulas do STF e uma súmula do STJ. E terminamos a figura do agente público. Hoje nós vamos dar início à discussão sobre o serviço público, tá? Então a gente começa aí a abordar o tema serviço público, tá bom? Primeiro, o que a gente tem que entender? Né? A abrangência do conceito, desse termo, né? Serviço público. O que é serviço público? Bom, no direito brasileiro, nós temos aí 2 correntes doutrinárias, tá? A primeira, que apresenta serviço público, conceito de serviço público em sentido amplo, e a segunda, que apresenta o conceito em sentido restrito. Em sentido amplo, nós temos aí o posicionamento do professor José Cretella Júnior, o posicionamento do professor Mário Mazagão, que fala o seguinte: toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado buscando atingir os seus fins é serviço público. Então, aqueles que seguem a corrente que prega uma acepção, um conceito amplo de serviço público, toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado visando atingir a finalidade pública, o bem comum, o interesse coletivo, é serviço público. Para aqueles que seguem o conceito restritivo de serviço público, como, né, apresentado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, serviço público também são as atividades desempenhadas pelo Estado, né? São atividades exercidas pela administração pública, mas nós temos que excluir a atividade legislativa, a atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional e a atividade legislativa para a corrente que conceitua serviço público em sentido restrito, não é serviço público. Então sobra o quê? Sobra o executivo. E dentro das atividades do executivo, nós também temos que dividi-las, né? O executivo, ele desempenha atividade chamada atividade jurídica, que decorre do poder de polícia estatal, e nós temos atividade social. Apenas e tão somente as atividades sociais desempenhadas pela administração pública que podem ser conceituadas como serviço público, seguindo a corrente restritiva. Então, presta atenção aqui, ó, Matheus Ribeiro. Presta atenção aqui, Matheus. Quando nós estamos falando de serviço público em sentido amplo, toda e qualquer atividade do Estado, buscando atingir os seus fins, é serviço público. Agora, em sentido restrito, exclui a atividade jurisdicional, exclui a atividade legislativa, sobrou o executivo. E dentro da atividade do executivo, nós vamos dividir o executivo em 2 blocos. A atividade jurídica do executivo, que são todas aquelas atividades desempenhadas decorrentes do poder de polícia, o exercício do poder de polícia, e a atividade social. Essa atividade jurídica do executivo, essas atividades relacionadas, né, decorrentes do poder de polícia, também não são serviços públicos dentro da ideia restritiva de serviço público. Apenas e tão somente as atividades sociais, o que já é muito, né? Atividade social, educação, saúde, lazer, assistência, previdência, auxílio aos hipossuficientes, né? Tudo isso
é serviço público num aspecto social, tá bom? E aí eu vou fazer uma pergunta para Elisandra. Elisandra, olha aqui, vou te fazer uma pergunta. O Taliton dirigindo o carro dele na via pública. O Taliton, não respeitando as leis de trânsito, passa por uma lombada eletrônica e leva uma multa de trânsito. Aí a pergunta, nesse caso, isso é serviço público, Elisandra? No sentido que o senhor falou, no estrito, não. E no sentido amplo, seria? Seria sim. Exatamente, esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham, tá? Quando vocês forem perguntados sobre determinada atividade, se é ou não serviço público, você tem que fazer uma perguntinha antes de responder. O indagador, quem está me indagando, está perguntando em sentido amplo ou sentido restrito? Então, multa é decorrente do poder de polícia estatal. Logo, em sentido restrito, não é serviço público. Apenas em sentido amplo, Elisandra. Certinho, é isso aí. Beleza até aqui? Bárbara, Maria Beatriz, tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Os primeiros a discutirem o serviço público, tentarem chegar a um conceito, fazer uma vinculação, né, sobre o serviço público, foram os franceses. Eles criaram a chamada Escola Francesa de Serviço Público, né? Então, a Escola Francesa de Serviço Público fala o seguinte: para que uma determinada atividade seja classificada, enquadrada como serviço público, ela tem que apresentar 3 elementos. Se ela apresenta 3 elementos, ela é enquadrada como serviço público. Quais são esses 3 elementos? Primeiro elemento, subjetivo. Segundo elemento, material. Terceiro elemento, formal. O que são esses elementos, professor? Primeiro elemento, subjetivo. Para a Escola Francesa de Serviço Público, para que uma atividade seja classificada como tal, ela deve obrigatoriamente ser desempenhada, executada diretamente pelo Estado. Então, apenas as atividades desempenhadas pelo Estado podem ser classificadas como serviço público. Esse é o primeiro elemento apresentado pela Escola Francesa de Serviço Público, o elemento subjetivo. Segundo elemento material. Elemento material. O que é isso? Essa atividade desempenhada pelo Estado deve estar buscando o bem comum, o interesse coletivo, certo? Então, essa atividade que é desempenhada pelo Estado deve estar buscando o bem comum. Estado, pessoa jurídica, ente federado, pessoa política que integra, né, essa estrutura. Nós temos, então, o elemento subjetivo. Buscando o interesse coletivo, a finalidade pública, o bem comum, nós temos o elemento material. E o elemento formal? O que seria? Essa atividade deve ser regida por normas de direito público, exclusivamente regidas por normas de direito público. Então, vamos lá. Se a atividade é desempenhada pelo Estado, se a atividade busca o interesse coletivo, se a atividade é regida por normas de direito público, essa atividade é classificada como serviço público. Beleza? Se essa atividade busca o interesse coletivo, o bem comum, ela é classificada como serviço público. Mas quem que vai me dizer, quem que vai me apontar se essa atividade é ou não, né, serviço público? Quem que vai colocar isso nessas condições? Né? A classe política dominante.
é a classe política dominante, que através de suas leis apontam se determinada tarefa é ou não serviço público, deve ou não ser considerada serviço público. Bom, qual o problema? O problema é que a partir da década de 70, 1970, final em especial de 1970, e no Brasil, a segunda metade da década de 1990, nós começamos a vivenciar um modelo neoliberal na economia. E conforme nós já aprendemos, semestre passado, esse modelo neoliberal na economia, ele tem como uma das suas principais ferramentas a privatização e a delegação de serviços públicos para a mão da iniciativa privada. Então, dentro do modelo neoliberal, o Estado pega esses serviços públicos e transfere a execução desses serviços públicos para a mão da iniciativa privada. Aí eu venho e pergunto para a Bárbara, Bárbara, esses três elementos que eu acabei de falar, elemento subjetivo, elemento material e elemento formal, como é que fica com essa história neoliberal? Fecha? Fecha ou não fecha? O que você acha? Professor, eu não sei, eu tava viajando. Vou te dar um exemplo e aí vou refazer sua pergunta. Vou fazer a pergunta, Bárbara. Olha aqui, ó. Hoje, em Goiás, quem presta o serviço de energia elétrica? Pessoa jurídica pública ou privado? Privado? Privado. É Estado? Não é Estado. Vai lá no primeiro elemento subjetivo. O que eu falei para vocês? Serviço público é desempenhado pelo Estado. Bom, o primeiro elemento fecha. Energia elétrica em Goiás deixou de ser serviço público? Não. Percebeu o problema? Agora entendi. Vamos lá no último elemento. Elemento formal. Na sua relação com a Enel, nós vamos aplicar só normas de direito público? Você tem aí um eletrodoméstico na sua casa que foi queimado por falha no fornecimento de energia. Você vai poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Sim. Pode ser aplicado mecanismos de solução de conflitos de ordem privada, sim ou não? Sim. Pode. Percebeu? Então, o elemento formal também falhou. Então, com essa metodologia neoliberal, começa-se a dizer sobre uma suposta crise da escola francesa de serviço público. Por quê? Porque a gente tem uma certa dificuldade, né, em bater esses três elementos. O segundo elemento, esse é intocável, né, por enquanto. A atividade é desempenhada pelo Estado, buscando o quê? O munus público, bem comum, os seus filhos. Professor? Fala, Maria Beatriz. E no caso dos cartórios, como que fica? Mesma ideia. A mesma ideia da Enel? Mesma ideia. Por quê? Porque o cartório é um serviço público exercido por uma pessoa física, por delegação. Também é delegação. Só que o cartorário, o notário, ao invés de participar de uma licitação, a partir da Constituição de 88, ele participa do quê? De um concurso público. Então, mas a ideia é a mesma. É um particular em colaboração com o Estado. É um particular prestando um serviço público por delegação. Tá joia? Mas aí é a pessoa física e ele é considerado, então, um agente público particular em colaboração com o Estado. Vamos Entendi. lá. Entendeu? Vamos lá, então. Nós temos esses três elementos. Com esse movimento neoliberal, começa-se, então, a falar em crise da escola francesa de serviço público. Só que, na verdade, gente, o que nós temos que fazer hoje é uma adaptação, né, a esse modelo da escola francesa de serviço público. Nós temos que modelar ele para a realidade atual, né? Primeira
coisa que a gente tem que fazer é analisar o elemento subjetivo. Então, a gente vai fazer uma caracterização, né? Uma caracterização desses dois elementos que foram atingidos por essa onda neoliberal, que é o elemento subjetivo e o elemento formal. O elemento material foi mantido. Mas volto a repetir para vocês. Existindo esses três elementos, né, existindo essa palavra de que determinada atividade é serviço público, isso depende da classe política dominante. É a classe política dominante que determina, através de lei, né, através de normas, se aquela atividade deve ou não ser considerada, deve ou não ser tratada como serviço público. Ok? Tranquilo? Bárbara, você mora em Anápolis? Não, você mora em onde? Silvânia. Silvânia. Então vamos dar um exemplo comparativo para vocês entenderem o que eu estou falando. Bárbara, você recebe algum serviço aí em Silvânia que você sabe que aqui em Anápolis não tem? Eu acho que é o contrário. Aí tem serviço que aqui não tem. Pode ser também. Então vamos lá. Eu vou te citar um serviço aqui e você vê se aí tem ou não, tá? Aqui em Anápolis nós temos um serviço público que é de fornecimento de rede Wi-Fi nos parques da cidade, nas praças públicas, em algumas praças públicas. Às vezes não funciona, às vezes funciona, como todo e qualquer serviço público. Mas tem. Beleza? Mas tem. Ok? Tem esse serviço em Silvânia? Não, quase não tem nem praça. Percebeu? Quase não tem nem praça. Percebeu que existe uma diferença, tá? Essa diferença, ela é definida por quem? Pela classe política dominante. Em determinado momento, o legislativo, o executivo, definiu que aqui nós teríamos esse serviço. Como, por exemplo, nós chegamos em algumas cidades, no Sudeste, no Sul do país, que existe o serviço público de nuvem digital. O que é a nuvem digital? Em todo e qualquer lugar da cidade que você anda, tem a rede Wi-Fi disponível, de graça. Em toda a cidade. É a nuvem digital. Bacana, né? Você está andando na rua ligado na rede Wi-Fi do município, que é um serviço público. Então, essas variações, elas ocorrem de ente federado para ente federado, né? Nos limites da Constituição, porque a Constituição traz limites mínimos, né? E serviços e obrigações mínimas de cada ente federado, por causa da definição da classe política dominante. O que é importante para determinada região, o que é importante para determinada região, o que não é, né? E assim por diante. Tá joia? Então vamos fazer essa caracterização desses dois elementos, elemento subjetivo e elemento formal. Conforme está no material que eu vou disponibilizar para vocês, que são os slides sobre o serviço público, o serviço público, atualmente, existe alguns elementos comuns, tá? Elementos comuns a todo e qualquer serviço público. Todo e qualquer serviço público vai encontrar alguns elementos que são chamados elementos comuns. O primeiro deles é o chamado vínculo orgânico com a administração. Vínculo orgânico com a administração. A Fabiane colocou uma pergunta aqui, vamos ver. Fabiane, esse serviço poderia abranger os bairros para os nossos alunos da rede pública terem condições de acessar? Ótimo, né? Sim. Como eu disse, Fabiane, em alguns municípios existe a chamada nuvem digital. Todo o município é coberto por esse serviço. Aqui em Anápolis, né, nós não temos essa cobertura completa. Né? Nós não temos a cobertura nos bairros ainda. Quem sabe um dia. Mas depende da vontade da classe política dominante e depende também do orçamento para isso. O orçamento a gente sabe que tem, né?
falta, então, essa vontade política aí. Acredito também, Fabiane, talvez eu esteja equivocado, mas é uma crença minha, que essa pandemia ela vai trazer algumas mudanças nessa questão de serviço público. Posso estar errado, tá? Algumas atividades que não eram tão relevantes passaram a ter uma relevância muito grande, né, com a pandemia. Uma dessas atividades, né, em que pese para todos nós sabemos a importância da internet, nós sabemos dessa importância, mas o Estado não tinha isso como meta para ser um serviço público prestado de forma gratuita. Eu acho que isso é uma das mudanças que pode vir por aí. Eu acredito. Tá? Vai demorar muito tempo? É óbvio que vai. Isso vai depender de região para região? Óbvio que vai. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. Esse método aqui, ó, de aula remota, por exemplo, é óbvio que nós vamos voltar às nossas aulas presenciais. Mas muito do que acontece hoje em razão da pandemia, remotamente, isso não vai acabar. Isso não vai mudar. Tá? Era já uma tendência que agora, em razão da pandemia, nós ganhamos aí, ou saltamos 10, 15, 20 anos por causa da emergência. Então, eu acredito em mudanças aí, mudanças virão nessa ideia de serviço público, o que realmente deve ser prestado, o que não deve ser prestado pelo Estado. Eu acredito que o Estado deve tratar do mínimo, a gente já discutiu isso, né? Eu defendo que o Estado deve tratar do mínimo, do que realmente é essencial, né? Agora, a ideia de essencial com a pandemia mudou demais. Mudou demais. Bom, seguindo. Então, primeiro elemento comum, vínculo orgânico. O vínculo orgânico, ele se dá de duas formas. Primeira forma, uma presunção de que se trata de serviço público. Quando que eu vou presumir que se trata de serviço público? Quando a atividade é prestada pelo Estado. Quando o serviço, a atividade é prestada pelo poder público, presume-se ser serviço público. Então, esse é o primeiro ponto do vínculo orgânico. Segundo ponto do vínculo orgânico. Não raras vezes, com o movimento neoliberal desestatizante, o serviço passou a ser prestado pela iniciativa privada. Deixou de ser serviço público por isso? Não. Né? O Thalito está aí assistindo a aula pelo celular. Né? Não sei se é, Thalito, estou chutando. É? Não, é pelo computador? Pelo computador, professor. Bom, alguns estão assistindo a aula pelo celular. Telecomunicações, né? Internet, a comunicação de telecomunicação tradicional, né? As linhas telefônicas, telefone fixo, telefone móvel. Isso tudo é prestado por quem? Por pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias de serviço público. Mas deixou de ser serviço público? Não. Então, existe uma relação de dependência entre a atividade e a administração pública. Tudo bem, a telecomunicação, a energia elétrica, né, é prestado por uma empresa privada. Mas essa atividade continua sendo de titularidade do Estado. Por isso que existe uma relação de dependência entre a atividade e a própria administração pública. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o princípio do controle. Controle do quê? Do serviço. Mesmo quando o serviço está sendo prestado pela iniciativa privada, quem tem o controle desse serviço é o Estado. Ele é o titular originário. Ele é o responsável originário por essa tarefa. Ele delegou, né, o serviço para a iniciativa privada. Ele não transferiu a obrigação. Ele não transferiu a titularidade. Ele só transferiu a execução. Certo? Então, dentro desse vínculo orgânico, primeiro, presunção de que se trata de serviço público. Quando que eu vou presumir que se trata de serviço público? Quando a atividade é prestada pelo Estado, pela própria administração pública, pelo próprio poder público. Segundo, relação de dependência entre a atividade e a administração pública. Quando?
quando quem está prestando o serviço público são pessoas jurídicas privadas, da iniciativa privada, concessionárias, permissionárias e assim por diante. Então, com isso, com essa ideia de vínculo orgânico, nós resolvemos o primeiro elemento, o elemento subjetivo. Então, falta agora a gente resolver o terceiro elemento, o elemento formal, que para os franceses, essa atividade deveria ser prestada exclusivamente por norma de direito público. E hoje é assim? Não mais. Vou pegar aí os ensinamentos da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela fala assim, que hoje, na atualidade, o serviço é prestado pelo regime público, quando é prestado pelo Estado, e quando ele é prestado pela iniciativa privada, existe uma mescla aí de regime público e privado. Mas, segundo a de Pietro, nos tempos atuais, não existe a possibilidade de um serviço público ser prestado exclusivamente pelo regime privado. Certo? Por mais que ele esteja sendo executado por uma concessionária, por uma permissionária, por um terceirizado, esse serviço ele não será regulado exclusivamente por normas de direito privado. Tá joia? Tem aqueles, e aí eu já estou falando aqui a nível de pós-graduação, a nível de uma doutrina mais específica, que defende uma privatização do Estado, tá? Regime privado sendo aplicado de uma forma mais absoluta dentro do Estado. Gente, eu não acredito nisso por um bom tempo, nem sei se um dia isso vai acontecer, tá? Mas tem aqueles que defendem a privatização do Estado, mas eu, sinceramente, não acredito nisso. Então, tranquilo até aí? Podemos seguir? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então, vamos lá. Olha só. Existe um conjunto de diretores, conjunto de princípios diretores do serviço público. Quais são os princípios diretores do serviço público? Alguns desses princípios nós já estudamos. Tá? Nos princípios gerais do direito. E a gente vai rememorar um pouco aqui. E outros são bem específicos do serviço público que a gente vai aprender aqui. O primeiro princípio é o princípio do funcionamento equitativo, que nada mais é do que o princípio da isonomia, da igualdade aplicada ao serviço público. Isso quer dizer o quê? Que o tratamento, a forma de prestação de serviço, né, deve ser de uma forma paritária, paridade de tratamento, isonomia de tratamento. Se você atende aos requisitos para receber a prestação daquele serviço, não são condições pessoais, individuais, características individuais que vai mudar a forma de prestação desse serviço. Tá? Então, o que você tem que pensar? Não são condições financeiras, sociais, a cor da pessoa, opção sexual, né, o cargo que ela ocupa, que são condições individuais, subjetivas, é que vão fazer, teoricamente, que essa pessoa receba um serviço diferenciado. O tratamento tem que ser um tratamento igualitário, paridade de tratamento. Se aquela pessoa satisfaz as condições legais, ela vai receber o serviço, sem qualquer distinção de caráter pessoal. Segundo princípio, princípio do funcionamento contínuo. Não é novidade para vocês. No semestre passado nós discutimos isso. Princípio da continuidade. O serviço público não pode parar, deve ser prestado de forma contínua. E quando nós falamos sobre o princípio da continuidade, nós temos dois impactos a serem analisados. Primeiro, o direito de greve dos servidores públicos, nós já discutimos esse semestre. E segundo, a questão da paralisação dos serviços dos contratados pelo Estado
quando o Estado deixa de efetivar o pagamento a esses contratados. E também nós já discutimos isso semestre passado, quando nós fizemos a análise da 8.666/93, né? Restrições ao uso da exception non de de contratos. Isso quer dizer o quê? Restrições ao uso da exceção do contrato não cumprido. Se o Matheus Ribeiro tem uma empresa, e essa empresa é contratada do município de Anápolis, se o município de Anápolis não efetiva o pagamento para a empresa do Matheus no 5º dia útil, conforme a obrigação contratual, o Matheus e sua empresa não pode paralisar o serviço de imediato. Tem que continuar prestando o serviço. Certo? Isso, né, é justamente um dos impactos do princípio do funcionamento contínuo, conforme estudou o semestre passado. Outro princípio, princípio da possibilidade de modificação. O modo de execução pode ser modificado. Tá? Isso está relacionado à ideia de mutabilidade do regime jurídico ou flexibilização dos meios aos fins. Então, o Estado ele pode mudar a forma de execução, a forma de prestação desse serviço. Problema nisso? Nenhum. Por exemplo, quando o Estado delega ao particular a execução da tarefa, mudou o regime? Mudou a forma de execução da tarefa? Mudou. E o Estado não tem feito isso nos últimos anos, ao longo dos últimos anos? Tem. Não é uma perspectiva de desestatização, né? Começou lá com o Fernando Henrique Cardoso e vem se arrastando, e agora, né, se não fosse a pandemia, isso não teria alçado um grau maior nesse governo atual, né? Então, a possibilidade de modificação. Outro princípio, e prestem bastante atenção nesse princípio aqui. Princípio do dever inexcusável. Princípio do dever inexcusável. O que é isso? A partir do momento, gente, que a classe política dominante aponta uma atividade como sendo serviço público, o Estado tem o dever inexcusável, de prestar esse serviço. A partir do momento que é apontada uma tarefa como serviço público em lei, o Estado tem o dever inexcusável de prestar esse serviço. Professor, e os Correios, como é que fica Legal. essa situação? Vamos lá, ó, que bacana sobre os Correios. Os Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é um serviço monopolial do Estado, viu? É um serviço em caráter monopolial. Se você pegar o artigo 21, o inciso eu não me recordo ao certo, está lá que o serviço postal e o correio aéreo nacional é um serviço em caráter monopolial do Estado, nesse caso, prestado por uma empresa estatal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. É um serviço que não pode parar, certo? É um serviço que deve ser mantido essa prestação, ou pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou por uma outra empresa. O problema é esse caráter monopolial, que tem sido relativizado a partir dos anos 2000. Porque já nos anos 2000, a gente fica falando sobre privatização dos Correios, como se fosse novidade, viu, gente? E não tem novidade aí. Porque desde os anos 2000, 99, 2000, foi criada uma lei onde se permitiu, de forma inconstitucional, né, não só na minha opinião, mas na visão inicial do Supremo também, que essa atividade fosse transferida a particulares, que são... É uma espécie de franquia dos Correios, tá? Como se isso constitucionalmente fosse possível, mas não é. Então, o particular, que é um credenciado dos Correios, tem um credenciamento com os Correios, ele presta o serviço. Várias cidades têm credenciados e algumas regiões são tomadas, em grande parte, por credenciados. Então, já houve, de certa forma, né, uma privatização parcial, pequena, mas já houve. Quando lá atrás se permitiu esses credenciamentos. Tá?
Lá atrás se permitiu esses credenciamentos. Mas o que interessa? Né? Que esse serviço tem que ser prestado de forma contínua pelo Estado ou por uma concessionária, uma permissionária ou um credenciado, como vem ocorrendo. Viu, Bárbara? Não sei se era essa a sua dúvida. Era. Obrigada. Bom, seguindo então. Esse princípio do dever inexcusável, ele tem um contraprincípio. Qual que é o contraprincípio? É o princípio da reserva do possível. Princípio da reserva do possível. O que o princípio da reserva do possível fala? Fala, olha, tudo bem, essa atividade é classificada como serviço público, mas ela só será prestada quando for financeiramente possível, viável, economicamente possível, economicamente viável. Isso é o contraprincípio da reserva do possível. O Estado se reserva a executar aquela tarefa dentro dos limites do orçamento. Tá joia? Ontem eu mandei para vocês, no grupo do WhatsApp, algumas postagens. Dentre elas, a questão de uma ação, né, que foi julgada agora, nessa semana, pelo STJ, que envolve um tratamento de altíssimo custo de uma criança, de uma menina. Vocês viram? Quem viu essa postagem que eu mandei no grupo do WhatsApp? Ninguém viu, né? Pode levantar a cabeça, Taito. Tá, nem levanta a cabeça. Ninguém viu, né? São coisas interessantes para vocês. Marcelo, kkkk, tá? Você também não viu? Deu kkkk e saiu da reunião, sem vergonha. Ei, Marcelo. Ué, saiu não, tá aqui ainda. Gente, deve ter sido oscilação da internet do Marcelo. Olha aqui. O material que eu mandei para vocês ontem, ele envolve muita coisa do que nós já discutimos até aqui dentro do direito administrativo. Por quê? Primeiro, questão de saúde, serviço público, que é o tema que nós estamos discutindo agora, debatendo agora. Tá? Segundo, está relacionado a esses princípios e mais, responsabilidade do Estado. O Estado é responsável por prestar um serviço de saúde. Quando a saúde foi declarada constitucionalmente como um serviço público, o Estado tem o dever inexcusável de prestar. Aí são várias discussões envolvendo isso. Primeiro, o impacto dessas decisões judiciais no orçamento do Executivo. Quem controla o orçamento da saúde é o Executivo. Só que a todo momento bate a porta do Executivo uma sentença determinando pagamento de tratamentos de alto custo. Nesse caso, do que eu mandei para vocês ontem, é um tratamento de aproximadamente 12 milhões para uma criança. Bom, o Estado vem, as procuradorias vêm e falam assim, opa, peraí, essas decisões judiciais impactam no orçamento e acaba que o judiciário está intervindo de forma direta no orçamento, que não é verdade. São decisões pontuais. O judiciário não está discutindo de forma ampla o orçamento da saúde. Mas é óbvio que quando soma todas essas decisões judiciais, tem um impacto sim no orçamento. Mas outra coisa que também é interessante é a discussão apresentada sobre esses valores orçamentários da saúde. Porque sempre, todo ano, por mais absurdo e que pareça, sobra dinheiro do orçamento da saúde. A saúde nossa, que é precária, que é triste, sobra dinheiro. É absurdo isso. Né? É absurdo pensar isso. Mesmo no momento de pandemia como nós estamos vivendo, está sobrando dinheiro do orçamento da saúde. Não foi aplicado todo o dinheiro da saúde esse ano. É estranho isso. Né? E aí, quando alguém que precisa da saúde entra com mandado de segurança e pede a prisão do secretário estadual de saúde, se ele não fizer o cumprimento da sentença judicial, da liminar, o Estado vem e alega, não, princípio da reserva do possível, não tem orçamento, mas o dinheiro está sobrando, está lá no caixa. Tá? Então, meus queridos, a minha opinião, não só como cidadão, mas também acadêmica, essas decisões judiciais, elas têm que continuar assim, né?
por mais que o valor seja 12 milhões. Tá? Se está sobrando dinheiro, se é um direito relacionado, um direito fundamental, né? A saúde é um direito fundamental. De primeira, a saúde não, mas acaba impactando no direito fundamental de primeira geração ou dimensão, que é a vida. Né? Bom, seguindo, o princípio de eficiência também não é novidade para vocês. O princípio de eficiência ele foi colocado no texto constitucional, ele foi trazido para o texto constitucional com a emenda constitucional 19. Né? A ideia de eficiência aí nós já discutimos lá no direito administrativo 1. O serviço público deve ser prestado da forma mais eficiente possível. Outro princípio muito bacana, e é específico aqui do direito administrativo, na área de saúde, ou na área de serviço público, é o princípio da atualização. O que eu gosto de falar de atualização com vocês? Quando a gente fala de princípio da atualização na geração de vocês, o que vocês pensam? Né? O que vocês estão pensando sobre a atualização? Quando eu falo, Flávio, para você sobre a atualização de um serviço, o que você lembra? Atualização de um serviço, a sua modernização? Modernização. E essa modernização está relacionada ao quê? Fala para mim. O que vem na sua cabeça? Ai, não sei, professor. Poderia ser tecnologia? Também. Softwares? Sim. Sim, Mas não né? só isso, né? Acho que pode ir além também, não sei. Atualização seria prestar um serviço melhor também? Sim, mas decorrente dessas modernizações, né? Uhum. Perceba, em regra, Flávio, quando a gente fala em atualização, o que vem na mente, da cabeça, na cabeça de vocês, o que vem na cabeça de vocês, da geração de vocês, é justamente isso. Tecnologia, equipamento novo, não é? Tá certo, não tá errado, tá certo. Está certo. Mas tem mais, né? Tem um elemento aí que é primordial, que é a atualização do material humano, do agente público. Vou citar um caso para vocês entenderem isso. Todo ano eu cito esse caso porque realmente ele é emblemático e mostra bem a amplitude que deve alcançar esse princípio da atualização. Há uns 5, 6 anos atrás, foi construída uma nova ala no hospital regional em Brasília. Então, um hospital regional lá em Brasília, foi construída uma nova ala. E foi colocado dentro desse hospital o que tinha de tecnologia, de melhor, de ponta, foi colocado nessa nova ala. Resultado, essa nova ala ficou fechada por 2 anos. Por quê? Porque não tinha material humano. Olha que absurdo. Compra o equipamento, faz toda uma estrutura muito bacana, mas os agentes públicos que iriam atuar ali não estavam preparados para toda aquela tecnologia. Resolveu o problema da população? Não resolveu. Então, quando a gente fala de atualização, é justamente esse termo que você usou, Flávio. A gente pode ir além, né? Pode ir além e bem além. Não é só tecnologia, não é só equipamentos novos, né? É também preparar o ser humano para tocar toda essa tecnologia. Tá joia? Bom, seguindo. Tem 2 princípios que andam juntos, são indissociáveis. Princípio da universalidade e princípio da generalidade. Princípio da universalidade e princípio da generalidade. Bom, vamos lá. O que vocês têm que entender? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Marcelo, não é pergunta não, é o kkkk do Marcelo ainda. Vamos lá. Tô aqui, pessoal, tô aqui. Tá aí, né? Gente. Vai cair, pessoal. Vai cair. Uhum. Antes ele tinha desculpa que estava no engarrafamento da universitária. Agora é a internet que tá caindo. Vai cair aqui, pessoal, a qualquer momento. Tá. Vamos lá, ó. Princípio da universalidade e da generalidade.
quanto mais essencial o serviço, mais universal. Quanto mais importante, mais essencial o serviço, mais universal. Quanto menos essencial, menos importante, mais geral, generalidade. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso criar um serviço, né, para atender exclusivamente uma única pessoa. Eu fujo da generalidade. E fujo muito mais ainda da universalidade. Então, quanto mais essencial o serviço, quanto mais importante, mais universal ele é. Quanto menos importante, né? Quanto menos essencial, mais geral. Exemplos para a gente materializar isso, né? Universalidade, saúde. Saúde é universalidade. Então, essa discussão que a gente está falando do tratamento de alto custo aí está relacionada a essa ideia de universalidade. Toda e qualquer pessoa que precisar do serviço de saúde, independentemente de atender critérios específicos, pessoais, receberá o serviço de saúde. Isso é universalidade. Está previsto no texto constitucional. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Isso é universalidade. O camarada foi encontrado, né, na rodovia, capotou o carro, tá lá sem documento. Tá lá sem documento. Não sabe quem é a pessoa. Ele é trazido para o hospital de urgência. Ele será atendido ou tem que atender algum critério antes? Será atendido. Será atendido. Por quê? Porque é um serviço universal. Ah, não, tem que esperar a família chegar. Ah, não, tem que esperar verificar se esse cara tem plano de saúde ou não. Ah, não, tem que verificar os documentos. Ele está sem documento, então a gente não pode atender. É assim? Óbvio que não. Por quê? Porque o serviço de saúde é universal. Ele chegou ali, é a especialidade do hospital de urgência, que é trauma. Ele será atendido. É óbvio que o Alessandro chegando lá com uma febrezinha ou uma dor de barriga, eles não vão atender. Por quê? Porque não é a especialidade do hospital. Eles vão mandar para o hospital municipal ou para qualquer outro hospital que atenda o SUS. Mas chegou lá traumado, eles vão atender. Independente dos critérios. Não tem critério, porque é universal. Mudei o exemplo. Previdência é serviço público? É serviço público. Toda e qualquer pessoa tem acesso aos benefícios da Previdência? O que você acha, Arthur? Arthur Araújo. O que você acha, Arthur? Toda e qualquer pessoa tem acesso aos benefícios da Previdência? Desde que elas contribuam. Desde que elas contribuam. Então tem que atender requisito, Arthur? Sim. Tem condição para que você seja beneficiário da Previdência? Sim. Esse serviço, então, você lembrou muito bem que você tem uma contribuição, e essa contribuição ela é obrigatória, né? Ele é universal ou geral? Essa contribuição depende. Sua, você faz a contribuição obrigatória. A partir do momento que você tem a sua carteira de trabalho assinada, você vai contribuir, não tem como, né? Ele é compulsória, né? Isso. Bom, então eu te pergunto, a Previdência, então, se você tem que atender requisitos, é universal ou geral? Geral, isso mesmo, geral, tá? Se tem que atender critérios, se tem que atender requisitos, esse serviço não é universal, ele é geral, tá bom? Seguindo então, princípio do controle, também não é novidade para vocês, porque nós já falamos no semestre passado, quando nós estudamos os contratos administrativos, né? E falamos sobre essa ideia do controle, que é uma cláusula exorbitante do contrato administrativo, né? É o princípio do controle. Por quê? Porque o Estado, prestador do serviço, ou titular do serviço que delegou esse serviço à iniciativa privada, ele permanece no controle dessa atividade. Por quê? Porque ele é o responsável originário.
porque ele é o titular da tarefa. Ele é que deveria prestar, mas em razões de fatores ideológicos, econômicos, de competência ou incompetência, financeira ou técnica, ele transfere a execução para a iniciativa privada. Só que ele permanece no controle da tarefa. Ok. Mais um princípio específico, princípio da segurança. O serviço público deve ser prestado da forma mais segura possível aos seus usuários. Tá? Bom, cito aqui como exemplo, né, uma ação que teve no Ministério Público Federal com as polícias rodoviárias federais e as empresas de transporte intermunicipal. Já tem uns 3 anos isso, 4 anos. Enquanto teve essa ação, foi feito um acordo. Qual acordo que foi feito? Essas empresas de transporte intermunicipal não poderia transportar passageiros em pé em seus ônibus. Só passageiro sentado. Né? Por quê? Princípio da segurança. O passageiro tem que estar lá sentado e com o cinto afivelado. Meus queridos, é óbvio que isso não se mantém até hoje, infelizmente. Mas é decorrente do princípio da segurança. O princípio da segurança na prestação do serviço. Outro princípio específico, que está lá no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8987/95. A Lei 8987/95, nós vamos estudar ela ainda, tá? Na próxima aula a gente deve começar a abordar ela com vocês. É a Lei das Concessões e Permissões do Brasil, que está sendo alterada, tá? Ela está sendo alterada por uma nova lei aí. Essa lei das concessões gerais, ela prevê um conjunto de princípios que devem ser respeitados pelas concessionárias e pelas permissionárias. Então, o princípio do controle, o princípio da segurança, o princípio da modicidade. É mais um princípio. O que é isso? Módico. O serviço, quando for cobrado taxa, ou quando for cobrado tarifa ou preço público, né, pelas concessionárias ou permissionárias, tem que ser o preço mais módico possível, mais barato possível. É óbvio que esse barato aí não pode impactar, né, nos demais princípios, como a atualização, como a eficiência, como a segurança. Certo? Alessandro, Oi. Qual é o número da lei? 8987/95. Essa lei tá para ser revogada, se já não foi, viu? A questão da pandemia aí deu uma atrasada no legislativo, né? É a lei das concessões gerais. O que está acontecendo, gente? Nós tínhamos 2 leis sobre concessões. Elas estão sendo unificadas em uma nova lei. A lei da concessão, ela é concessões gerais, a lei 8987/95, era, né? A lei 8987/95, que regulamentava tanto a concessão quanto a permissão. E nós tínhamos também a lei das parcerias público-privadas, a lei das PPPs, que trata sobre as concessões de regime especial, que são as concessões administrativas e as concessões patrocinadas, que é a lei 11.074, salvo o melhor juízo, 11.074. Então, a lei das PPPs, ou é 11.075. Então, a lei das PPPs está sendo unificada com a lei das concessões gerais, que é a lei 8987/95, e uma nova lei única. Eu não sei se ela já está em vigor, tá? Mas depois eu vou confirmar na aula que vem, a gente vai falar sobre isso, sobre concessão, sobre permissão. Eu já vou estar com esse dado atualizado para vocês, tá bom? Bom, seguindo, gente. Princípio da modicidade, né? Como eu disse para vocês, serviço, quando cobrado, tem que ser cobrado da forma mais módica possível. Tem uma discussão bacana aqui que é a seguinte, quando a gente for falar sobre concessão. Quando o serviço é transferido, é delegado para a mão da iniciativa privada, por concessão ou permissão,
O Estado tem que prestar um serviço paralelo, alternativo, para que só aí possa a concessionária cobrar? Não tem nada disso, viu? O Estado não tem essa obrigação de prestar um serviço paralelo gratuito, viu? Bom, princípio da cortesia, esse também é um princípio específico, que também está previsto na lei das concessões, que é o princípio que prega que a forma de tratamento aos usuários, né, ao cidadão, deve ser uma forma de prestação cortês. O que é cortesia, Fabiane? Cortesia é o serviço gratuito? Não. Cortesia dentro do outro significado de cortesia. Uma pessoa é cortês com a outra. Ah, tá. Tô achando que é relacionado a serviço. Então, Cortês, sentido de educação, de presteza, de ser educado. Então, esse também é um princípio geral do serviço público. O serviço, né, pelos agentes públicos, sejam servidores, sejam empregados de concessionárias ou permissionárias, deve ser prestado da forma mais cortês possível, da forma mais educada, né, possível. A gente sabe que nem sempre isso ocorre por erro de ambas as partes, mas é um princípio a ser aplicado. E, por fim, princípio da transparência, né, que, para alguns autores, é um subprincípio da publicidade. É um subprincípio da publicidade, princípio da transparência. Né? O serviço público tem que ser prestado seguindo aí a ideia de transparência, publicizar os atos, publicizar o serviço, isso é regra. Exceção a isso só com previsão expressa em lei. Ok. Tranquilo até aí. Gente, vamos parar por aqui. Eu vou abrir para as perguntas. Na semana que vem a gente começa aí a falar sobre a classificação do serviço público. Eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje, os slides, tá, sobre o serviço público. Os demais slides já estão no AVA, né, de agente público de responsabilidade. Bom, então agora vocês podem realizar as perguntas, vamos dar continuidade através da participação de vocês. Vinícius. Pergunta, gente. Professor, qual que vai ser o sentido da união dessa lei das concessões aí com a lei das PPP?